Ari arrematará todos os seus atos cruéis com uma acusação grave e injusta em travessia. Ele afirmará que Guerra cometeu uma atrocidade contra uma criança no passado. Por isso, o empresário seria tão bondoso com Tonho e outros pequenos, eles o ajudariam a lidar com a própria culpa. O ex-marido de Kiara, aliás, já terá até um palpite de quem teria sido a primeira vítima do ricaço, o filho de Débora. O vilãozinho espalhará a sua teoria para Deus e o mundo, manchando a reputação de Guerra. Como o homem nunca quis revelar a verdade sobre o filho de Débora, ninguém poderá defendê-lo. Afinal, só ele e Cidália sabem que o empresário foi um anjo da guarda para aquela criança. Ele a adotou e a criou como se fosse sua filha. No fim, a batizou de Kiara. Mas Ari, sempre imaginando que as pessoas são tão venenosas quanto ele próprio, teorizará sobre a suposta maldade do rival em cenas que irão ao ar nesta segunda. Primeiro, alguma coisa me diz que essa Débora é um caminho para coisa muito maior do que um chifre, afirmará o rapaz para Gil. Ele estará intrigado com o fato de um empresário preferir ter sido apontado como fraudador do que mencionar Débora no processo pela licitação. Lembro como ele ficou transtornado quando soube que aquelas garotas que andam com o professor estavam procurando por ela. Essa mulher participou de alguma coisa que compromete o Guerra, continuará ele. Se participou, já era. Ela morreu, não é? Perguntará Gil. O personagem de Chai Suede continuará sua teoria, e se o Guerra tiver alguma participação na morte dela? Hein? O cara é estourado, passional. Já puxou arma pra mim, você viu, todo mundo viu. Pode ter acontecido, descobriu que foi traído e partiu para cima dela. O ex-namorado de Thalita lembrará que a loira morreu num acidente, mas nem isso acalmará Ari. Intrigado, ele decidirá ir atrás de Dante para questioná-lo sobre a história do filho de Débora. O professor contará que Cidália tentou dificultar o acesso deles aos documentos da criança, e uma nova ideia tomará conta do herdeiro de Núbia. Ele voltará ao escritório correndo e gritará para Gil. O Guerra fez alguma maldade com essa criança. Essa coisa dele de querer compensar crianças não tem a ver com trauma de infância não, tem a ver com culpa. Fez e se arrependeu depois. Eu vou descobrir. A TV Globo e a premiada autora Glória Pérez devem receber reclamações até o último segundo de travessia, mas pelo menos, os espectadores restantes terão a oportunidade de desfrutar do escaldante romance entre Brisa e Otto, mesmo que o contexto de trazer o casal de volta não seja o melhor dos textos já escritos na teledramaturgia. Depois de tantas manifestações negativas sobre o afastamento inexplicável dos protagonistas e o surgimento de um casal que, evidentemente, não caiu no gosto do público, quem diria que a nova polêmica surgiria exatamente na cena responsável por consagrar o retorno do chamado Brizoto? A maranhense dançou embaixo da chuva após o acidente assustador de Tonho, e é claro que a reação foi mista. A autora se defendeu das críticas e jogou a responsabilidade para Luci Alves, apontando o improviso, mas o que realmente importa é o resultado final. Com ou sem lógica, os mimos serão servidos em uma bandeja recheada de brindes, com novas cenas na praia. Novas trocas quentes entre quatro paredes e juras de amor definitivas, com toda a carga extra de trilha sonora para garantir o combo das lágrimas nos últimos capítulos. Outras resoluções também devem emocionar o público, como a recuperação gradativa de Karina, o desfecho sangrento para o pedófilo que arruinou a felicidade da adolescente, a união oficial entre Stênio e Elo, entre vários outros pontos finais para núcleos secundários. Brisa e Otto, é claro, dominam Travessia a partir de agora. Mais um resultado controverso após o nascimento da filha de Brisa será importante para determinar a verdade sobre Tonho na justiça. Tantas respostas ficaram escondidas embaixo do tapete que será necessário equipar algumas mochilas com máscaras para evitar a alergia no final de Travessia. Com um estalar de dedos, tudo será jogado no ventilador e nas potentes centrais de ar-condicionado no conturbado lar de Guerra. Mas a reviravolta mais aguardada é a de Brisa, que apenas sofreu no folhetim. Agora, ela poderá descobrir o que nem ela sabia sobre o próprio organismo, graças ao nascimento de sua filha com Otto.
Depois de vários exames de DNA com resultado negativo e até uma afirmação absurda de uma cigana, a protagonista da novela das 9 começa a chegar perto da verdade com um empurrão de Bia e... Mais tarde, com mais um resultado negativo, desta vez como medida de precaução após o nascimento da filha, devido à desconfiança ainda ativa nos tribunais. Ninguém poderá dizer que a recém-nascida não é filha de Brisa, mas ainda falta a última faísca para resolver a charada. Mais uma vez, Bia entra em cena para sacramentar um possível diagnóstico de quimerismo, um distúrbio genético raro. A emoção vai tomar conta de Brisa no momento em que o juiz acata as descrições técnicas de sua condição genética para reavaliar o caso do DNA de Tonho. Depois disso, a maranhense poderá seguir sua vida em paz com os 3 amores de sua vida, se entregando de vez ao romance de cinema com Otto e virando o jogo contra Ari, que só poderá ver o filho em dias específicos. Otto finalmente decidiu aceitar o seu destino e retomar o relacionamento com Brisa, que logo terá uma grande surpresa. Nos próximos capítulos de Travessia, o hacker irá pular de alegria ao descobrir que será pai de uma menina e decidirá chamar Dante para ser o padrinho da criança. As diversas reviravoltas que a trama da novela das 9 tomou logo na sua reta final, deram um novo gás para os espectadores que já estavam cansados de ver todos os personagens andando em círculos dentro das próprias histórias. Os acontecimentos que levarão aos capítulos finais prometem emocionar todos os que estavam torcendo pelo time de protagonistas do folhetim, principalmente para os que sofreram tantas injustiças ao longo dos meses. Otto finalmente irá reatar o seu relacionamento com Brisa após a triste separação de Bia, mas isso não foi um problema para o casal seguir em frente e fazer novos planos. Esses planos logo irão se realizar quando a maranhense descobrir que está grávida de uma menina, para a alegria de todos que estarão na torcida pelos dois. Otto decidirá mostrar o carinho que construiu com Dante ao longo da novela e o convidará para ser o padrinho de sua filha. É claro que o professor ficará emocionado com esse pedido, já que irá apadrinhar mais um filho de Brisa, reforçando os laços que possui com a personagem de Lucy Alves, dando início a uma nova fase na vida de todos. Vinhos, queijos e cenários paradisíacos não são nada perto da simplicidade calorosa de Otto e Brisa. Se Otto colocar na ponta do lápis quanto foi gasto para tentar dar sentido ao namoro com Bia, ele provavelmente surtaria em Travessia, mas o passado fica para trás após uma mudança definitiva na vida do hacker, que percebe um pouco tarde a necessidade de obedecer o próprio coração, oficializa o romance cinematográfico com Brisa e vive um sonho acordado simplesmente por estar ao lado da maranhense, sem a necessidade de exagerar com vinhos, queijos e cenários paradisíacos. É claro que o casal não vai deixar de lado a tradição da lua de mel automática entre dois apaixonados, então já é possível se preparar para cenas quentes entre os protagonistas da trama, com direito à intensa comemoração pela descoberta da gravidez de Brisa e a revelação de que Tonho ganhará uma irmã. A grande incógnita ainda gira em torno do filho de Kiara, mas a maior probabilidade indica que a influencer desistirá da adoção para cuidar da criança e honrar a memória de Débora, com quem terá um encontro emblemático no metaverso. Ari, por sua vez, se afunda de vez na amargura enquanto todos ao redor prosperam. Brisa e Otto fecham as portas para um ciclo de grandes injustiças, mas absorvem os aprendizados, com a justiça finalmente decidindo a favor da maranhense e o universo conspirando contra os maiores antagonistas na novela das 9. Você gostou de ver Otto e Brisa juntos novamente, transbordando de amor e alegria? Se sim, deixe um coração para eles aqui abaixo nos comentários e vamos continuar com o vídeo. Em Travessia, Brisa é acima de tudo uma mocinha zicada. Depois de passar mais de 170 capítulos se ferrando, ela vai ter um daqueles momentos mágicos com Otto e já engravidará. A gestação, no entanto, não será tranquila. Ela continuará sofrendo por não conseguir exercer a maternidade de Tonho. A maranhense só vai alcançar a felicidade plena no último capítulo da trama escrita por Glória Pérez, praticamente quando a legenda fina estiver aparecendo na tela. No antepenúltimo episódio da novela das 9 da Globo, ela vai quebrar a cara pela enésima vez. O juiz do caso da guarda de seu filho achará o argumento do pedido de reabertura do processo fantasioso. A assistente do salão de beleza e da casa de shows de Vila Isabel vai surgir ansiosa porque Flora e Juliana terão ido conversar com o magistrado.
Levamos em mãos o pedido para ele, começará a falar fora. Pela cara de vocês, vai se desanimar Brisa. Ele não comprou muito a história, não vou te enganar, contará Juliana. Então, não vai reabrir o caso, perguntará a personagem sofrida. Quer mais informações? Não acha que seja possível? Diz que não pode reabrir um caso com base em especulação, em qualquer hipótese fantasiosa que uma parte levante, resumirá fora. Quer uma fundamentação científica para isso, de ser possível dois fetos se fundirem e a pessoa ficar com mais de um DNA, continuará a explicar a cadeirante, referindo-se ao quimerismo. A condição genética rara já terá sido cogitada por Bia no capítulo de segunda-feira, 1 de março. Então, a resposta é não, vai questionar a mãe de Tonho. Por enquanto, vai ponderar fora. E eu vou continuar sendo chamada na polícia para explicar de quem roubei o Tonho, vai se desesperar a gestante. O nascimento da filha de Brisa vai provar que ela é uma mulher quimera, por isso, os exames de DNA dão que a maranhense não pode ser a mãe de Tonho. A filha de Brisa e Otto também não terá o DNA da mãe em travessia. Isso vai acabar salvando a maranhense do processo de ter sequestrado Tonho. Um novo exame de DNA feito na sala de parto, com a presença de um geneticista designado pela justiça, mostrará que o código genético da mocinha não é compatível com o do bebê. Nos últimos capítulos de Travessia, Bia desvendará o mistério em torno do DNA da namorada de Otto. A bióloga dirá que Brisa pode ter tido um irmão gêmeo e que, por não ter se desenvolvido, o segundo feto teria se fundido com ela, fazendo-a ter dois DNAs no seu corpo. Imediatamente, a nordestina pedirá que suas advogadas entrem com um recurso na justiça para reabrir o caso envolvendo a maternidade de Tonho. Mas o juiz não será convencido pela medida. Ele não comprou muito a história. Não vou te enganar. Quer mais informações? Não acha que seja possível? Diz que não pode reabrir um caso com base em especulação, em qualquer hipótese fantasiosa que uma parte levante. Quer uma fundamentação científica para isso, de ser possível dois fetos se fundirem e a pessoa ficar com mais de um DNA. Dirão as profissionais que acompanham Brisa. Otto terá a ideia de pedir que façam um exame na bebê assim que ela nascer, o que será aceito pelo juiz. Um geneticista fará o exame de DNA na criança na própria sala de parto, com várias testemunhas. O resultado será o mesmo, a paternidade do hacker será confirmada, mas Brisa, novamente, não será a mãe biológica do filho que acabou de parir. A partir daí, uma investigação científica será feita, e a dançarina descobrirá que é uma mulher quimera, condição genética extremamente rara que acomete cerca de 40 pessoas no mundo. Pessoas quimera têm mais de uma sequência genética no corpo, e a amostra colhida para exame pode não ser compatível com a dos filhos, por exemplo. Bia decifrou a metáfora da cigana. Brisa tinha uma gêmea, o embrião da gêmea não se desenvolveu e se fundiu com ela. Localizou-se no útero. Assim, todos os filhos que Brisa vier a ter terão esse DNA, explicará Dante. Os últimos capítulos de Travessia reservam grandes emoções, incluindo a clássica passagem de tempo e algumas resoluções importantes para Brisa. Seguindo exatamente o que já se esperava desde o confuso miolo de Travessia, as principais resoluções acontecerão precisamente nos dois últimos capítulos da novela. Na próxima semana, a primeira reviravolta já sairá do papel, com Brisa e Otto se entregando novamente ao amor após um teste inexplicável, mas funcional, de Bia, e Kiara tomando algumas importantes decisões sobre o próprio futuro. Para conseguir avançar na história e criar uma conclusão para os principais personagens, a autora precisou utilizar o famoso recurso da passagem de tempo. Neste caso, 6 meses vão se passar no capítulo programado para o dia 2 de maio, e Kiara surge na tela com uma barriga mais vistosa, ainda acompanhada de Júlia, que utiliza uma barriga falsa para dar prosseguimento ao plano de entregar a criança da amiga como se fosse sua, para outra mãe. Nesta fase, Brisa e Otto também estarão íntimos, com relacionamento avançado e, desta vez, com uma nova gravidez para a maranhense, que ficará emocionada ao descobrir a espera de uma menina. Paralelamente a isso, Kiara estará prestes a descobrir toda a verdade sobre Débora, graças à peculiar investigação de Ari.
Cidália será responsável por entregar algumas verdades tocantes nas mãos de Kiara, e ainda utilizará os recursos do metaverso criado pela empresa de guerra para resgatar a personagem interpretada por Grazi Massafera em uma cena profunda com a influencer. Como resultado, Kiara não conseguirá mais imaginar uma vida sem o filho que carrega na barriga, e pensará seriamente em desistir da adoção. Será? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. E nessa última semana da novela Travessia, teremos as mais fortes emoções, como Brisa grávida de Otto, e Otto convidando Dante para ser padrinho da filha dele com Brisa. Ari descobrindo o segredo de Guerra e contando tudo para a polícia. Moretti apodrecendo na cadeia, e muito mais. Já clica no gostei e se inscreve no canal para não perder nada nessa reta final de Travessia. Vamos agora pro resumo da última semana. Capítulo 175, segunda. Otto conta a Brisa que ele e Bia terão uma conversa decisiva. Guerra não quer comentar a respeito de Débora com a filha. Guerra fica sabendo por Cidália que a decisão de manter Moretti preso foi mantida. Ari fala com Gil sobre a intenção de saber se Guerra tem participação na morte da mãe de Kiara. Karina recebe apoio do pai. Dida faz de tudo para retomar o relacionamento com Guerra. Ari descobre por Dante que Cidália e Guerra fizeram de tudo para que Sara não conseguisse acessar o prontuário de Débora no hospital. Os amigos do colégio ficam ao lado de Karina e a deixam sensibilizada. Kaique leva sua noiva, Luana, até Cotinha e revela que da mesma forma que ele, ela é assexual. Brisa e Sara falam a respeito do que a cigana previu e Bia ouve a conversa das duas. Capítulo 176, terça. Bia relata a Brisa a maneira como o organismo dela pode conter 2 DNAs. Brisa ouve Juliana contar que vai recorrer ao juiz para que ele avalie novamente o assunto do DNA dela. Karina volta para a escola, Marineide vê e fica sensibilizada. Ari relata a Gil que para ele, Guerra ou Cidália tem envolvimento na morte da mãe de Kiara. O tempo corre e Kiara surge grávida de 6 meses e fica emotiva ao ouvir Vera e Júlia falando da criança. Dida retoma o relacionamento com Guerra. Laís e Monteiro falam como o filho está melhor. Júlia, se passando por grávida, dá adeus a Vera no edifício de Kiara e é flagrada por Cidália, que surge no local. Capítulo 177, quarta. Cidália recusa na decisão de fazer uma viagem com Dina. Dina conta a Kiara que Guerra exigiu que fosse reformulado o quarto que pertenceu a Tonho para receber um recém-nascido. Brisa exibe a Otto o exame que revela sua gravidez e Otto fica surpreso mas radiante de alegria. Núbia telefona para Rose querendo notícias do paradeiro de Brisa. Otto chama Dante para apadrinhar seu filho. Juliana relata a Brisa que o juiz necessita de notas técnicas para poder fazer uma reavaliação do DNA da mãe de Tonho. Brisa fica sabendo que será mãe de uma menina. Estênio conta a Elô ter conseguido o habeas corpus de Moretti. Laís avisa a Estênio que eles saíram vitoriosos do embate Guerra versus Ari. Ari fala com o oficial da polícia que viu Guerra tirar o bebê de Débora do hospital e deduz que se trata de Kiara. Capítulo 178 quinta, 179 sexta e 180 sábado não foram divulgados, ou seja, só saberemos assistindo a novela. Tá curiosa? Eu estou. Mas o que você achou disso tudo até aqui? Gostou de saber que Brisa e Otto ficam juntos? Escreve aqui nos comentários. Sara retornou aos principais núcleos de Travessia para mostrar sua dedicação no misterioso caso de Débora, cuja morte e o contexto de sua fase mais agitada ficaram escondidos por mais tempo do que deveriam, graças às ações desesperadas de Guerra. O empresário, porém, será descoberto nos instantes de finais da novela das 9, e Kiara não pensará 2 vezes antes de correr para abraçar Sara, sua madrinha. A intrigante personagem de Sara será surpreendida com a chegada repentina da jovem e desaba em lágrimas ao constatar todas as informações que restavam para desvendar todas as incógnitas referentes ao sumiço repentino de Débora, a dificuldade para encontrar respostas e a insistência de Guerra e Moretti na manutenção dos segredos.
Anteriormente, até um acordo foi firmado entre os dois bandidos para esconder o nome e quaisquer outras informações sobre a mãe biológica de Kiara, mas, para causar outra rodada de surpresas, desta vez entre os espectadores, Ari vira detetive particular e ajuda Kiara a desmascarar Guerra. Em uma etapa fundamental para a finalização do enredo, o arquiteto encontra o policial responsável por acompanhar Deborah após o trágico acidente exibido no início da novela e finalmente chega à conclusão de que a filha deixada pela vítima é Kiara. A jovem, então, expõe tudo à Guerra, determina suas escolhas futuras e tenta ajeitar as arestas para, quem sabe, seguir em paz.